Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Ataque russo a Odessa deixa ao menos 5 mortos. Entre os óbitos está o de um bebê de 3 meses. Combates também seguem no leste, em Lugansk, Donetsk e Kharkiv, provocando mortes. Pelo menos 5 pessoas morreram, entre elas um bebê de 3 meses, e outras 18 ficaram feridas neste sábado, 23/04, em um ataque com mísseis russos lançados do Mar Cáspio, contra a cidade portuária ucraniana de Odessa, segundo informou o chefe de gabinete do presidente da Ucrânia, Andriy Yermak. Odessa. 5 mortos e 18 civis ucranianos feridos. Estes são apenas os que foram encontrados. E provavelmente há mais, disse Yermak, citado pela agência, Ukrinfor. O chefe de gabinete acrescentou que entre os mortos está um bebê de 3 meses, um bebê que deveria comemorar sua primeira Páscoa com seus pais. A Igreja Ortodoxa, a qual tem muito fiéis na Ucrânia, comemora a Páscoa neste fim de semana. O major-general russo Rustam Minnekael anunciou na sexta-feira que o objetivo da segunda fase da guerra na Ucrânia é a conquista de Donbas e do sul do país, além de uma conexão terrestre com a península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014. Isso também permitiria um melhor apoio aos separatistas pró-Rússia na Transnistria, na Moldávia. As declarações indicam que Moscou também pretende conquistar Odessa, além de tomar a cidade portuária de Mariupol, que segue com um foco de resistência. Ataques a Mariupol. Segundo fontes ucranianas, as tropas russas também retomaram os ataques à siderúrgica Azovstal em Mariupol, neste sábado. O inimigo está tentando sufocar a última resistência dos defensores de Mariupol, disse Oleksiy Arestovich, assessor do chefe do gabinete presidencial da Ucrânia. Ele relatou ainda que os defensores da cidade estão resistindo apesar da situação difícil, e que as tropas ucranianas estão até conseguindo realizar contra-ataques. De acordo com a Ukrinfor, há cerca de 1.000 civis e soldados ucranianos na fábrica de Azovstal, dos quais cerca de 500 estão feridos. Por conta dessa situação, as autoridades ucranianas exigem dos russos um corredor humanitário urgente saindo da siderúrgica. Cerca de 120.000 civis permanecem em Mariupol sitiada. Antes da guerra, a cidade tinha cerca de 450.000 habitantes. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, alertou neste sábado que Kiev vai abandonar as negociações com Moscou caso os seus militares entrincheirados em Azovstal sejam mortos pelo exército russo. Se os nossos homens forem mortos em Mariupol, e se forem organizados pseudo-referendos na região de Kherson, então a Ucrânia irá retirar-se de qualquer processo de negociação, disse Zelensky, numa conferência de imprensa numa estação de metrô no centro de Kiev. Ele reiterou a sua disponibilidade para se reunir com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, para pôr fim à guerra. Penso que quem começou esta guerra poderá acabar com ela, afirmou Zelensky, destacando que não tem medo de encontrar Putin, se isso levar a um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia. Na conferência de imprensa, o presidente ucraniano também informou que o chefe de Estado americano, Antony Blinken, e o ministro da Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, visitarão Kiev neste domingo. Às 12 horas, horário local, um cessar-fogo deveria ter sido iniciado em Mariupol, para a evacuação de civis, mas novamente, a tentativa falhou. Cerca de 200 moradores se reuniram para a retirada, mas foram orientados pelos militares russos a se dispersarem, devido a ameaças de novos bombardeios. Mais uma vala comum. Petro Andriushenko, assessor do prefeito de Mariupol, afirmou que os invasores russos estão limpando cadáveres dos escombros do teatro da cidade, bombardeado por tropas russas. Os corpos são embrulhados em sacos plásticos e transportados em caminhões e tratores para uma área industrial, e de lá para a cidade de Mangush, onde são jogados em uma vala de 300 metros, detalhou o assessor em mensagem no Telegram. A Ucrânia vem acusando a Rússia de abrir valas comuns para empilhar os mortos na guerra. Combates no leste. Os combates também continuaram no leste da Ucrânia. Na região de Lugansk, 2 pessoas morreram e outras 2 ficaram feridas no assentamento de Zolote, disse o governador Serhiy Ajdai. As cidades de Popasna, Rubice e Severodonetsk foram fortemente bombardeadas. As tubulações estão sendo constantemente danificadas, o que coloca em risco o abastecimento, sobretudo de água potável, da população que permanece na região. Segundo a administração regional, 3 pessoas morreram e 7 ficaram feridas na região vizinha de Donetsk na sexta-feira. Na região de Kharkiv, o governador Oleksiy Neubol relatou 2 mortos e 19 feridos como resultado de 56 ataques em 24 horas.
Lê, F. Lusa, Ox. Veja também.